O sol nascia lentamente sobre as dunas de Canaã. A areia ainda guardava o frio da noite, mas o céu já anunciava mais um dia de calor escaldante. José, com seus 17 anos, caminhava entre as ovelhas, olhando para o horizonte. Seus olhos brilhavam com sonhos que nem ele mesmo compreendia por completo. Filho de Jacó e Raquel, o menino sempre foi visto como especial. Mas essa distinção, ao invés de honra, trazia rancor aos corações de seus irmãos. Jacó chamava José de volta à tenda. Era manhã, e como sempre, ele queria saber como estavam os rebanhos e os filhos que pastoreavam longe. José falava com sinceridade, às vezes até demais. Relatava os erros dos irmãos, o que só aumentava o abismo entre eles. Ainda assim, Jacó o amava com intensidade. E certo dia, lhe deu uma túnica longa, colorida, feita com esmero. Era o símbolo do favoritismo e o estopim do ódio. Em uma tarde calma, José reuniu seus irmãos e contou o sonho que tivera. Estávamos no campo, amarrando feixes. Meu feixe se levantava e os de vocês se curvavam ao redor do meu. Eles se entreolharam em silêncio, depois em zombaria, e você acha que vai reinar sobre nós? Mas José não parou por aí. Dias depois, contou outro sonho: o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Até Jacó o repreendeu, mas guardou aquilo no coração. O ódio crescia em silêncio. Quando os irmãos foram pastorear longe, Jacó enviou José para saber notícias. Ao avistá-lo de longe, os irmãos tramaram: lá vem o sonhador, vamos matá-lo. Rúben tentou dissuadir o plano de morte e sugeriu lançá-lo num poço. Quando José chegou, sorridente e confiante, foi agarrado. Tiraram-lhe a túnica e o jogaram na escuridão de um buraco seco. Gritava por socorro. Mas ninguém respondeu. Enquanto comiam pão, viram uma caravana de ismaelitas se aproximando. Por que matá-lo? Disse Judá. Vamos vendê-lo. E assim fizeram. 20 moedas de prata. José foi arrancado do poço, amarrado e levado embora, com os olhos cheios de lágrimas e o coração em ruínas. Seus irmãos assistiam em silêncio. Alguns com culpa, outros com alívio. Rasgaram um bode, mancharam a túnica e levaram ao pai, dizendo: achamos isso, e veja se é do seu filho. Jacó rasgou suas vestes e chorou por dias. Descerei à sepultura lamentando meu filho. Enquanto isso, no deserto a caminho do Egito, José tentava entender. Como os que mais amava o entregaram? Por quê? O silêncio do céu era esmagador. As noites vinham frias, os dias abrasadores. Mas em seu espírito, algo resistia: e Deus está comigo, mesmo aqui. No Egito, José foi vendido a Potifar, comandante da guarda de Faraó. A casa era grande, cheia de servos. José começou no fundo, mas sua postura chamou a atenção. Trabalhava com excelência. Era discreto, sábio e justo. Deus o abençoava. E tudo o que ele fazia, prosperava. Potifar notou e o colocou como administrador de toda a sua casa. José, mesmo longe de tudo, mantinha sua integridade. Mas a esposa de Potifar o observava. Dia após dia, tentava seduzi-lo. Deita-te comigo, dizia. José recusava sempre. Como faria eu tamanha maldade contra Deus e contra teu marido? Um dia, ela o agarrou pela túnica. Ele fugiu. A túnica ficou nas mãos dela. E com ela, veio a mentira: ele tentou me violentar. Potifar, enfurecido, mandou prender José. A prisão era escura, fria, fedida. Mas José não se revoltou. Mesmo ali, agia com bondade. O carcereiro observava e lhe deu responsabilidades. José cuidava dos presos, ouvia, orientava. 2 deles vieram com sonhos, o copeiro e o padeiro do rei. Ele os ouviu e interpretou. O padeiro morreria. O copeiro seria restaurado. Lembra-te de mim,
Pediu José ao copeiro. Mas ao sair, o copeiro esqueceu. 2 anos se passaram. O silêncio parecia definitivo. Mas então, Faraó teve 2 sonhos perturbadores. Vacas gordas e magras, espigas cheias e secas. Ninguém sabia explicar. Foi quando o copeiro lembrou-se: há um hebreu na prisão que interpreta sonhos. José foi chamado, barbeado, lavado, levado diante do trono. E diante do maior homem do Egito, ele disse: a resposta está em Deus. E começou a desvendar o futuro de uma nação. José interpretou os sonhos: 7 anos de fartura viriam sobre o Egito, seguidos por 7 anos de fome devastadora. E aconselhou: escolha alguém sábio que guarde provisões durante a fartura. Faraó olhou para seus conselheiros e disse: poderíamos achar homem como este, em quem há o Espírito de Deus. E então, levantou José como governador de todo o Egito. Colocou-lhe um anel no dedo, vestes finas, um colar de ouro. O escravo tornará-se príncipe. A terra prosperava. Durante 7 anos, colheu-se em abundância. José supervisionava tudo. Mandava encher celeiros. Casou-se com Azenate, filha de um sacerdote egípcio, e teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Nomeou o primeiro como lembrança de que Deus o fizera esquecer sua dor, o segundo, por ter sido frutífero na terra da aflição. E veio a fome. Assim como Deus havia revelado. A terra do Egito e as terras ao redor começaram a clamar por pão. De toda parte, vinham pessoas buscar alimento. Inclusive da terra de Canaã. Jacó, sabendo da fartura no Egito, enviou seus filhos, e menos Benjamim, para comprar trigo. Eles partiram sem imaginar o que os aguardava. Quando chegaram ao Egito, foram conduzidos até o governador. José os reconheceu imediatamente, mas eles não o reconheceram. Estavam diante do irmão que venderam. Seu coração bateu acelerado. Mas ele conteve as lágrimas. Falou-lhes com dureza: e vocês são espiões. Eles tentaram se explicar. Mas José os aprisionou por 3 dias. Ao 3º dia, José os libertou, mas manteve Simeão preso. Disse: levem trigo para suas casas. Mas tragam seu irmão mais novo. Assim provarei que dizem a verdade. Eles voltaram para Canaã. Contaram a Jacó. Ele chorou: José já não é, Simeão está preso, e agora querem tirar Benjamim? Mas a fome apertou. E o velho pai cedeu. Desta vez, Judá liderou a jornada. Trouxeram presentes e o dobro do dinheiro. E Benjamim. Quando José os viu, sua alma se agitou. Mandou preparar um banquete. Sentaram-se todos, sem entender como o homem sabia suas idades. José observava Benjamim e quase chorava. Saiu da sala para conter o pranto. Depois voltou, lavou o rosto e seguiu o jantar. Na manhã seguinte, mandou encher os sacos com trigo, devolver o dinheiro e esconder sua taça de prata no saco de Benjamim. Quando partiram, José mandou que os alcançassem e os acusassem de roubo. Trouxeram-nos de volta. Encontraram a taça. Todos rasgaram suas roupas. Caíram por terra diante de José. José os confrontou: o que fizeram? O que direi a Faraó? Judá então falou. Não mais como antes. Com humildade, ofereceu-se no lugar de Benjamim. Não posso ver a dor de meu pai. José não resistiu. Gritou. Chorou alto. Os egípcios ouviram. E então disse: eu sou José, e vive meu pai ainda? Seus irmãos ficaram atônitos. José os chamou. Abraçou Benjamim. Chorou sobre seus ombros. Depois chorou com os demais. Disse: não se aflijam. Foi Deus quem me enviou adiante, para preservar a vida. Deu-lhes presentes. E mandou buscar Jacó e toda a família.
Disse ao Faraó: E meus irmãos vieram. Estão na terra de Canaã. E o rei ofereceu a terra de Gósen para que habitassem. Jacó não acreditava no que ouvia. Mas viu as carroças e os presentes enviados. Então disse: E basta. José, meu filho, ainda vive. Irei vê-lo antes que eu morra. E partiu com toda a família. No caminho, ofereceu sacrifícios a Deus. E ouviu: Não temas descer ao Egito. Ali farei de ti uma grande nação. O reencontro com José foi cheio de lágrimas, beijos e gratidão. Pai e filho, enfim, juntos novamente. Jacó chegou ao Egito com 70 pessoas. Era uma família grande, unida pela dor e agora pela esperança. José foi ao encontro de seu pai em uma carruagem real. Quando o viu, correu e se lançou ao pescoço dele. Chorou por muito tempo. Jacó disse: Agora posso morrer, pois vi teu rosto, e estás vivo. O reencontro selava anos de saudade, culpa e expectativa. José apresentou 5 de seus irmãos a Faraó. Eles disseram: Viemos peregrinar. A fome é severa em Canaã. Faraó respondeu: Habitem na terra de Gósen. Se houver entre vós homens capazes, ponham-nos sobre meu rebanho. Depois, José levou Jacó diante do rei. E Jacó, o patriarca cansado, abençoou Faraó. Quando lhe perguntaram a idade, disse: Os dias de meus anos são 130. A fome seguia intensa. José vendia grãos, mas as pessoas começaram a ficar sem dinheiro. Ofereciam gado, terras e até a si mesmas como servos. Assim, o Egito passou a pertencer ao Faraó. Mas José poupou os sacerdotes e organizou o povo para plantar e entregar 1/5 das colheitas ao rei. Com sabedoria, ele guiava a nação na crise. Jacó viveu 17 anos no Egito. Antes de morrer, chamou José e pediu: Não me enterres aqui. Leva-me a Canaã, à sepultura de meus pais. E José jurou que assim faria. Dias depois, Jacó adoeceu. Chamou seus filhos e os abençoou, um a um. Mas a bênção mais marcante foi para Efraim e Manassés, filhos de José, que ele adotou como seus. Jacó cruzou as mãos ao abençoar os netos. Colocou a destra sobre Efraim, o mais novo, e a esquerda sobre Manassés. José tentou corrigir, mas Jacó recusou: o menor será maior. Depois, abençoou todos os filhos e profetizou sobre o futuro das tribos de Israel. Em seguida, recolheu os pés na cama e expirou. José caiu sobre o rosto do pai e chorou amargamente. José mandou embalsamar o pai e pediu permissão ao faraó para levá-lo a Canaã. Uma grande comitiva partiu com carros, cavaleiros e servos. Enterraram Jacó na caverna de Macela, junto de Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia. Depois voltaram ao Egito. Os irmãos temiam: talvez agora José se vingue. E foram a ele, se prostraram e disseram: somos teus servos. José os olhou com ternura. Não temais. Estou eu no lugar de Deus? Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem, para preservar a vida de muitos. Palavras que ecoariam por gerações. Assim, consolou-os e falou ao coração deles. Sua misericórdia superava a dor do passado. O tempo passou. José viveu 110 anos. Viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Antes de morrer, chamou seus irmãos e disse: Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. E fez jurarem que levariam seus ossos de volta quando saíssem do Egito. José morreu e foi embalsamado, colocado num caixão no Egito. O tempo de sua geração se encerrava, mas a fé que carregou em vida continuaria viva no povo. Um povo que logo seria oprimido, escravizado, mas que não esqueceria a promessa de um Deus que transforma o mal em propósito. E assim termina a história de José. Um jovem rejeitado, vendido,
caluniado e esquecido. Mas também um homem que perdoou, liderou, salvou e acreditou. Sua jornada prova que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está escrevendo algo eterno. E que todo vale tem um propósito, quando Deus está no controle. Anos se passaram desde a morte de José. Uma nova geração se levantou no Egito, e com ela, um novo faraó e um que não conhecia José. Ele olhou para os filhos de Israel e disse: são numerosos demais. Se houver guerra, podem se voltar contra nós. E então começou a opressão. O novo rei impôs trabalhos forçados sobre o povo hebreu. Eles construíram cidades, carregaram tijolos, abriram canais sob o sol abrasador. Quanto mais os afligiam, mais cresciam. O medo dos egípcios aumentava. E o sofrimento dos filhos de Israel se multiplicava. Mas mesmo debaixo da opressão, as parteiras hebreias continuavam a preservar vidas. Faraó ordenou: e matem todos os meninos hebreus ao nascer. Ainda assim, muitas mulheres escondiam seus filhos. Foi nesse tempo sombrio que um menino nasceu, e com ele, uma nova esperança. Seu nome seria Moisés. O legado de José já era memória distante. Mas sua história era contada em tendas, ao redor de fogueiras, nos cânticos e nas esperanças. Deus transformou o mal em bem, diziam os mais velhos. Essas palavras mantinham a fé viva mesmo no cativeiro. O caixão de José permanecia entre eles. Um lembrete silencioso de que aquela não era a terra definitiva. Sempre que um ancião passava, tocava no esquife e murmurava, e ele disse que Deus nos visitaria, e aquela promessa se tornava ainda mais preciosa com o tempo. Moisés cresceu, e com ele o clamor do povo. Deus ouviu. E como José havia profetizado, o tempo da visitação chegou. Um libertador se levantaria. E com ele, a jornada rumo à terra prometida. A história de José preparou o caminho para o êxodo. As palavras de José ecoavam em meio ao deserto de expectativas. Deus vos visitará. Não era apenas um consolo. Era uma certeza. Aqueles que ouviram sua história sabiam, e a fidelidade de Deus não falha. E assim, entre o silêncio e a opressão, a fé se manteve viva. José não apenas salvou sua geração. Ele alimentou a fé da próxima. Mostrou que sonhos não morrem, mesmo quando enterrados. Aquela túnica rasgada, que fora símbolo de ódio, tornou-se lembrança da providência. A prisão virou palco de redenção. O trono, prova de que Deus exalta os humildes. José foi traído, mas não se perdeu. A história de José atravessa séculos porque fala ao coração humano. Fala de dor, perdão, esperança e propósito. Mostra que a fidelidade é mais poderosa que a vingança. Que o silêncio de Deus não é ausência, é construção. Pense em quantas vezes nos sentimos traídos pela vida. Quantas vezes descemos a um poço e achamos que ali seria o fim. José pensou isso. Mas ali começou a maior virada de sua existência. Os sonhos de José eram vistos como arrogância. Mas eram sementes de um destino. Quando Deus planta algo no coração, nem a inveja, nem a distância, nem a injustiça podem impedir que floresça. No palácio, José permaneceu o mesmo. Humilde. Grato. Leal a Deus. A posição não corrompeu o caráter que o deserto forjou. O brilho da túnica estava agora em seu interior. A reconciliação com os irmãos foi uma das maiores vitórias de sua vida. Não porque humilhou quem o traiu, mas porque amou quem o odiou. José mostrou o verdadeiro poder do perdão. Cada lágrima derramada no poço teve sentido. Cada noite solitária na prisão preparou sua voz para falar ao rei. Nada foi em vão. Tudo teve propósito. Jacó, ao reencontrar José, viu não apenas um filho vivo, e viu uma promessa preservada. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó também era o Deus de José.
Quando José morreu, não deixou apenas um corpo, deixou um legado de fé, de perdão, de visão. Seu nome seria lembrado em gerações futuras como símbolo de fidelidade e redenção. Na terra da aflição, José foi frutífero. Esse era o nome de seu filho, Efraim. E também o retrato de sua história. Onde havia dor, ele floresceu. Onde havia injustiça, ele respondeu com graça. Quantas pessoas hoje precisam lembrar disso? Que o sofrimento não define o fim. Que Deus transforma túmulos em sementes, e escravidão em estratégia. A túnica, o poço, a prisão, o trono. Cada etapa teve seu tempo. Mas todas apontavam para algo maior. Deus nunca deixou José sozinho. Você pode estar vivendo seu poço hoje. Traído, esquecido, sem respostas. Mas se José foi levantado, você também pode ser. Porque o Deus dele ainda está escrevendo histórias. Seus irmãos pensaram que o haviam vencido. Mas Deus usou até os erros deles para cumprir o plano. Isso é soberania. Isso é redenção. Talvez você precise perdoar hoje. Alguém que te traiu. Alguém que te esqueceu. Como José. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. É confiar que Deus faz justiça melhor que nós. José foi colocado no palácio para alimentar uma nação. Mas antes, teve que suportar a fome da alma. Foi no silêncio que aprendeu a confiar. Se Deus deu sonhos ao seu coração, não os enterre. Mesmo que te joguem num poço, mesmo que te vendam como escravo, lembre-se de José. Ele sonhou, esperou, e no tempo certo, e viveu. Não foi sorte. Foi propósito. Cada detalhe, cada lágrima, cada perda, estavam ligados por um fio invisível chamado providência divina. A história de José não é sobre ele. É sobre o Deus que transforma derrotas em destinos. Que muda cenários e usa até os traidores como ponte. Que essa história entre no seu coração como um sussurro do céu. Que desperte fé, esperança e confiança. Que te lembre, Deus não esqueceu de você. O mesmo Deus que exaltou José está olhando por você agora. No silêncio, ele trabalha. No invisível, ele move peças. Confie. E quando a resposta chegar, quando o sonho se cumprir, que você, como José, possa olhar para trás e dizer: Deus transformou o mal em bem. E então, sorrir. Porque o céu sempre teve um plano. Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like e se inscreva aqui nos Sussurros do Céu. Cada vídeo aqui é feito com alma, para reacender a sua fé e mostrar que Deus ainda transforma histórias. Compartilhe nos comentários o que mais te marcou na jornada de José. E envie esse vídeo para alguém que está passando pelo deserto, porque o poço nunca é o fim, e quando o céu tem um plano.